Olá, querido estudante, como vocês estão? Como tem passado aí a vida em São Paulo, Guarulhos? Em primeiro lugar, eu gostaria de me apresentar, porque podem ter alunos na plataforma que não me conhecem presencialmente. Eu sou o professor Rodrigo, sou professor de Direito do Trabalho, né? Direito individual e coletivo do trabalho. E esse vídeo que eu estou gravando é para suprir a nossa aula que deveria ocorrer amanhã pela manhã, né? Eu confesso a vocês que estou bem preocupado com todos vocês, por quanto essa epidemia, essa pandemia que vem graçando em nosso país e no mundo inteiro é algo muito grave, é algo muito grave mesmo, é fatal. Veja a Itália, a Espanha, a China e o Brasil agora caminhando rumo a essa epidemia, a essa pandemia do Covid-19. Por isso, queridos, eu oriento vocês, como professor e como ser humano, não deixem suas casas, não deixem o isolamento. Obedeçam às orientações emanadas das autoridades competentes, principalmente médicos, enfim. Porque a crise econômica todos teremos e enfrentaremos, mas perder a vida não tem dinheiro que traga você de volta, né? Eu vi uma frase de Facebook: melhor falir que se recupera do que morrer, né? Então vamos, a partir de agora, organizarmos nossas aulas, que dar-se-ão de maneira virtual. Cada semana eu vou tratar de um tema afeto ao direito do trabalho, ligado ao conteúdo programático dos senhores, certo? Hoje nós vamos dar continuidade ao que nós vínhamos estudando em sala de aula. Não sei se vocês se recordam que nós paramos exatamente no tema salário. Salário e remuneração. Melhor, remuneração e salário. Em primeiro lugar, eu gostaria que vocês diferenciassem remuneração de salário. O que é remuneração? Remuneração é um gênero, né? É um círculo maior, e salário é uma forma apenas de remuneração. Temos outros meios de remuneração, como a gorjeta, ajuda de custo, né? Férias, 13º, tudo isso são remunerações. Mas o salário é uma remuneração especial, voltada à vida do empregado, né? Voltada à subsistência e à dignidade do empregado, né? Como nós poderíamos definir salário neste contexto? Salário é a remuneração paga, né? É a relação paga pela contraprestação do serviço. Ou seja, o empregador te oferece um serviço e você trabalha para o empregador e, em contrapartida, ele paga um salário. Eu havia até dito para vocês que a palavra salário nasce na Idade Média. Na verdade, vem de sal, da palavra sal, né? Sal. Pequenos sacos de sal eram usados como meio de pagamento do salário. Daí a palavra ter se originado, salário, salário, né? É uma forma de pagamento pelo trabalho que o empregado realiza. Não temos trabalho, a não ser o voluntário, que é regido por outras leis, em que não haja essa contraprestação salarial do empregador ao empregado. Ou seja, todo contrato de trabalho disciplina que de um lado tem o serviço a ser prestado e de outro lado a contraprestação, que é o salário. Tudo bem? Então vamos entender o seguinte: remuneração é um universo maior. E o que nós temos de remuneração no direito do trabalho? Gorjeta, ajuda de custo, dentre outras. E uma das quais, a que nós vamos estudar doravante, é o salário. O salário, especificamente, a remuneração paga pelo empregador ao empregado em virtude dos serviços realizados por esse empregado. O salário tem natureza essencial porque privar o trabalhador do salário, dolosamente, constitui até crime.
né? Porque garante a vida, a sobrevivência do trabalhador e de sua família. Feita essa diferenciação do que é remuneração e salário, eu passo a dizer com vocês algumas coisas muito importantes, principalmente no cenário que apareceu agora no domingo à noite, com a edição de uma medida provisória, né, com a suspensão do contrato de trabalho por 4 meses. Esse artigo, o artigo 18 da medida provisória, foi até revogado. Eu vou comentar com vocês alguns aspectos já discutidos em aula, inclusive, mas que são necessários serem recapitulados nesse momento, né? Eu havia dito para vocês que nós temos alguns princípios que regem o direito do trabalho e se aplicam diretamente ao salário, a questão do salário. Quais eram esses princípios? Primazia da realidade é o primeiro. O que quer dizer o princípio da primazia da realidade, em detrimento da forma? Quer dizer o seguinte: o juiz, o aplicador da lei, ao verificar uma situação de fato levada à apreciação dele, deve buscar a verdade real dos acontecimentos entre o empregado e o empregador, né? Exemplo, é muito fácil pedir para o empregado: assine esse documento, que é a única forma de você permanecer na empresa. E ele, naquele momento vulnerável ao desemprego, ele vai acabar assinando, né? A Justiça do Trabalho pode trabalhar com essa probabilidade? Deve. Como que a Justiça do Trabalho vai fazer? Procurar mais a prova testemunhal, que traga a veracidade dos fatos, do que a prova documental, que pode ser falseada facilmente, né? Facilmente. Na verdade, quando nós dizemos que a prova testemunhal, neste caso, vai ter destaque, isso é relativo, porque nós podemos ter uma prova testemunhal também que não diz a verdade, cai em contradição, uma testemunha e outra, e nós vamos ter, o magistrado vai ter que se pautar em documentos para chegar à verdade. Mas o que esse princípio quer dizer? Primazia, aquilo que vem com preferência, com primado, em primeiro lugar. A Justiça do Trabalho deve buscar a verdade dos acontecimentos da relação trabalhista, né? E aplicar a lei em conformidade com essa realidade minuciosamente apurada. Esse é o primeiro princípio que nós temos. O segundo princípio versa sobre inalterabilidade contratual lesiva. Lembra que eu falei para vocês há algumas aulas que o contrato de trabalho não pode ser alterado, né, de forma a prejudicar o trabalhador, né? Ainda que o empregado aceite essa alteração contratual, se ela for lesiva ao empregado, ela será tida como nula. Essa é uma norma protecionista que busca proteger o trabalhador de eventuais alterações contratuais que possam trazer prejuízo ao seu trabalho, à sua vida e à sua dignidade. Certo? Até eu coloquei para vocês o artigo 468 da CLT, que vai falar especificamente sobre essa inalterabilidade contratual lesiva. Deem uma olhada no artigo depois, tudo bem? Agora nós vamos entrar num tema, objeto de discussões da semana. É o princípio da irredutibilidade salarial. Eu havia dito para vocês que o artigo 7º, inciso 6º da Constituição, garante ao trabalhador a irredutibilidade de seu salário. O que esse artigo de estatura constitucional quer? Proteger o trabalhador e sua família de eventuais oscilações salariais, o que poderia comprometer a qualidade de vida dele. Lembremos que o trabalhador é um ser humano que tem que ter qualidade de vida. Está escrito isso lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. O trabalhador precisa ser valorizado, precisa ser protegido diante desses absurdos apocalípticos, né, de reduzir o salário dele, suprir o salário dele, né? O que quero dizer? O que a Constituição quer dizer com irredutibilidade salarial? Não se pode reduzir salário do trabalhador. Não se pode reduzir salário do trabalhador.
exceto se houver acordo ou convenção coletiva que autorize essa redução. Ontem, antes de dormir, ouvi no noticiário que o nosso presidente havia editado uma medida provisória e, em seu artigo 18, possibilitava ao empregador suspender o contrato de trabalho dos empregados por causa da pandemia. O que significa suspender o contrato de trabalho? Encostar o empregado, suspender os efeitos do contrato de trabalho por 4 meses, ou seja, durante 4 meses, a maior parte dos trabalhadores não receberiam salário. Não receberiam salário. Por graças a Deus, hoje, na hora do almoço, o presidente da República anunciou a revogação desse artigo 18. Gente, isso seria apocalíptico, um genocídio social. Teremos reflexos negativos, reflexos, eu vou repetir a palavra, apocalípticos na vida social das pessoas. Imaginem as pessoas isoladas, preocupadas com uma pandemia e ainda sem receber salário, né? Graças à Constituição, à Carta Magna, à lei máxima que rege o nosso país, ao nosso pacto político, isso não pode acontecer, né? O salário do trabalhador é irredutível. Ou seja, até pode haver possibilidade de redução, se houver acordo e convenção coletiva que autorizem, ou um ou outro que autorize essa redução. Depois, eu falei ainda com vocês em algum momento sobre o princípio da intangibilidade salarial, né? Só um minutinho. Quando eu falo da irredutibilidade salarial, por esse princípio também, a gente tem a seguinte ideia. É assegurado ao trabalhador um patamar mínimo salarial, que é o chamado salário mínimo. Ninguém pode receber menos de um salário mínimo. Tá? Isso a Constituição também garante. Então, eu ouvi comentários que os salários cairiam pela metade. Digamos que em tese acontecesse, não pode esse salário, se reduzido à metade, cair para baixo de um salário mínimo, nada feito. Nada feito. Então a irredutibilidade salarial é um tema complexo que não pode ser avaliado assim num domingo à noite